Fala, minha galerinha, meus concurseiros, concursados, servidores públicos, beleza? Estamos aqui de novo, hein? Vou colocar para vocês agora, gente, material feito com todo o carinho do mundo aqui para vocês, certo? 4 questõezinhas de análise combinatória da banca FGV, beleza? Só informando para vocês que o nosso método de resolução tem muitos vídeos. Se eu olhar mais para trás, os vídeos mais antigos, eu explico o nosso método. Então, como sempre, a nossa observação sempre é a seguinte: o que a gente tem que tentar entender é, eu preciso ter um método, certo? Eficaz, testado, comprovado, que me permita resolver o assunto que a questão aborda de uma maneira bem simples e direta. Agora, você também tem que tentar entender que o teu concurso, quanto melhor esse concurso for, certo? Mas é possível a possibilidade de uma questão que, além daquele conhecimento do assunto abordado, eu tenho que usar uma interpretação para ver o que a banca pede além daquilo. Obviamente, isso pode acontecer, mas eu preciso de um método que permita isso. Então, vamos brincar aqui um pouquinho, mais uma vez, para mostrar a vocês a eficácia do nosso método e muitas vezes da própria questão, a própria figura para você fazer. Como eu digo para muitos aqui, quem me acompanha já sabe disso, eu sempre digo que quando uma questão ela me fornece elementos, no caso, 6 cores disponíveis para pintar uma bandeira, e com estes elementos a prova vai te pedir sempre uma quantidade de alguma coisa, certo? O evento em si, para mim é coisa para a gente não tem que saber aqui esse nome técnico, mas saber usar. Nós estamos em cima de análise combinatória. Ponto. Segundo momento, eu preciso identificar uma maneira. E eu só uso a brincadeirinha das bolinhas para a gente tirar o peso de fórmula. O que importa é se essa quantidade que ele te pede aqui para tu determinar, que essa daqui, uma delas será a resposta, a ordem em que você fosse fazer o que a questão te pede seria importante ou não. Então, por exemplo, você tem 6 cores disponíveis para pintar a bandeira abaixo. Com a condição, tem um pequeno detalhe que isso também importa, na hora de começar a prática, duas regiões vizinhas não têm a mesma cor. Beleza até aí, certinho? Então você tem uma bandeira, e nessa bandeira a gente tem 1, 2, 3, 4 partes a serem pintadas, certo? E aqui tem o número de maneiras distintas que essa bandeira pode ser pintada. Gente, a ordem que tu pinta a bandeira, a ordem que tu coloca as cores, ela é muito importante. Uma bandeira vai ficar diferente da outra. É só você focar em algumas bandeiras muito parecidas que diferem exatamente até a ordem das cores. Então você está no caso aqui que a ordem de disposição dessas cores ela é importante. Se você olhar o nosso método, nós vamos usar as bolinhas, né? Que eu vou até usar até as próprias bandeiras, a própria bandeira aqui. Então você tem aqui 6 cores, e dessas 6 cores a gente vai utilizar 1, 2, 3, 4. Então, se a gente for fazer isso aqui, 1, 2, 3, 4. Sempre que a ordem for importante, eu só preciso disso. Método do tracinho, que você quiser. Só logo para a gente brincar de casinha, lembrar aqui da infância da gente. Beleza. Então, preste atenção. Para quando você for começar aqui a pintar essa bandeira, você pode começar da onde você quiser, certo? Eu vou começar aqui, para deixar uma coisa padrão, nessa parte aqui de baixo, tá beleza? Então, vou começar aqui. Se eu tenho aqui, para começar, eu tenho 6 cores distintas disponíveis. Então, como eu vou começar por aqui, certo? Vamos imaginar aqui que a gente tenha, colocar aqui cores aqui, vermelha, azul, certo? Vamos lembrar de cores aí. Vermelho, azul, róseo. Então, para ficar letras diferentes. Laranja, preta ou branca. Tá joia? Vermelha, azul, róseo, laranja, preta ou branca. Então, pronto. Como eu vou começar a pintar, então tudo é questão de contagem. Quando eu vier aqui, eu vou ter, então, todas as 6 cores disponíveis para começar a minha pintura. Você concorda? Beleza.
A partir daqui que me interessa a história da condição, da restrição, da pegadinha. Qualquer cor, né? Lembra que nós estamos começando por essa parte aqui de baixo. Como eu poderia começar por qualquer uma. Qualquer cor que eu escolha aqui, vamos supor, aproveitando a deixa aqui, certo? Que eu escolha a vermelha. Se eu pintar essa parte de baixo aqui de vermelha, por isso que eu digo muitas vezes, gente, a própria figura vai te ajudar. Veja o que acontece. Como não pode ter duas regiões com a mesma cor, qualquer uma das outras três partes lá de cima não pode ter essa cor vermelha. Então eu gosto já de, aproveito então, e já elimino. Então já não existe mais 6 cores disponíveis para os que sobraram. Beleza até aí? Pronto, continuando agora, vamos pegar aqui. Quando eu for para esse segundo pedaço aqui, você observa que qualquer uma das outras pode, só não pode a vermelha porque ficaria vizinho. Então aqui, certo? Eu vou ter agora quantas opções disponíveis? 5 opções disponíveis, beleza? Porque a vermelha eu já tirei. Então vamos aqui, como a gente está usando para ficar mais claro, gente, se você fizer isso vai te ajudar demais. Como pode ser qualquer uma, vamos fazer de conta que nós vamos escolher que essa cor aqui seja azul. Prestem bem atenção. Ilustrando é muito melhor. Beleza, 5, qualquer uma dessas 5, por isso que aqui tem esses 5 e eu estou exemplificando com o azul. Quando eu for escolher a próxima parte, aproveitando a sequência, quando a gente for pintar agora essa próxima parte aqui da bandeira, o que eu tenho que lembrar? Não pode ter cor vizinha. Vermelho já não pode porque foi eliminado para todo mundo. Então, além de vermelho, que já está eliminado desde o começo para todos, esse setor especificamente falando, também não pode ser azul. E este setor aqui do meio não pode ser azul. Pode ser qualquer uma dessas outras 3 cores. O que nos dá quantas opções para isso? 4. Ok? Como eu gosto sempre de exemplificar, dessas 4 aqui, vamos escolher uma para lá, certo? Só para a gente ilustrar. Então, se aqui for laranja, que é uma das 4 opções que tem, só falta para fechar a bandeira este último setor. E a regra é clara. Não pode ter cores vizinhas. Então, se eu tinha aqui 6, vermelho já foi eliminado, agora ela também não pode ser o quê? Laranja, porque ficaria colado com ela. Ou seja, não poderia vermelho, agora não pode laranja. Ou seja, o que sobra para aí também? 4 opções. Cara, se você fizer o método do tio Bebé e aproveitar as figurinhas, certo? Sendo que o primeiro passo mais importante é reconhecer o assunto, as coisas vão ficar muito mais claras para vocês. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4 igual a 480 maneiras diferentes de se escolher para pintar essa bandeira com 4 cores em que nunca tenha lado a lado cores iguais. Show de bola? Vamos para frente. Estamos falando de banca FGV, né? Quem for fazer algum concurso por aí, também você já está tendo aqui o conhecimento sobre isso. Vamos à próxima. De um grupo composto por 5 homens e 5 mulheres, serão sorteados ao acaso 2 homens e 2 mulheres para formar subgrupos. Então, observa mais uma vez. Olha o perfil, que para mim o primeiro passo é reconhecer o assunto. Muita gente fica perdendo muito tempo tentando achar um jeito de resolver se não sabe nem do que se trata. Então, quem trabalha comigo já sabe que o meu primeiro ponto é identificar. E mais uma vez eu digo, ele me dá uma certa quantidade de elementos, no caso aqui, 5 homens e 5 mulheres, e sempre vai perguntar para você, candidato, o que se pode, quantas coisas se pode fazer a partir desses elementos. E o que ele está falando? Olha aqui, o número de diferentes subgrupos que podem ser formados. É análise combinatória. Então, agora, o que é subgrupo? Comissão, equipe. Não é simplesmente eu juntar pessoas. Gente, se eu junto o Zé e a Ana e o Zé não são 2 grupos diferentes. O que mudou foi só a ordem dos elementos. Então, você está no caso típico, certo? E que formar os grupos, subgrupos, conjuntos, equipes, comissões, a ordem não é importante. Então, o método do tio velho aqui, certo? Não esqueça de entrar no nosso
YouTube, se inscrever, dar like, comentar, trazer a galera. Pode colocar opinião gostando ou não gostando, seja bem sincero. Então, aqui quer dizer formar equipes, grupos, comissões, times. A regra é que a ordem não importa. Eu vou aproveitar o ensejo. A única exceção é quando o enunciado deixa claro que as pessoas que compõem o grupo, o time, a equipe, a comissão vão desempenhar cargos, funções distintas. Ok? Aí sim, a gente tira o fatorial daqui. Por que eu estou falando isso? Porque no nosso caso, quando a ordem não é importante, a gente vai usar aquelas nossas bolinhas aqui, certo? São 4 componentes em cada grupo. E sempre que a ordem não for importante, fatorial, para você não contar o Zé e a Ana e o Zé como se fossem 2 grupos. Beleza. Agora, na prática, eu vou ver o que me interessa aqui. Essa é a regra. Como você vai preencher, agora tudo vai depender do teu enunciado. Então, a escolha vai ser feita a partir dos 5 homens e das 5 mulheres. Certo? Só que o grupo será formado por 2 de cada. Então, gente, a tua prova é para arriscar. Certo? Para você não correr risco, eu coloco aqui, ó, homens, a ordem tanto faz, né? E mulheres. O que interessa é que existem 2 vagas disponíveis para homens e 2 vagas disponíveis para as mulheres. Cara, então é o seguinte, se aqui são 2 vagas para homens, só vai disputar os homens. Então eu tenho 5 homens disponíveis para escolher um. Escolhido ele, seja quem for, vão sobrar 4. E a dica que eu dou do fatorial, você não precisa saber o conceito. É quantas bolinhas você preencheu. Cada grupo tem o seu. Por isso que eu gosto de colocar essa barra, esse desenho, para você riscar a sua prova. E não precisa de fórmula. Então, esse grupo aqui é formado por 2 componentes. Então, esse aqui embaixo, o fatorial, sempre você vai multiplicar até 1. A partir de qual valor? Da quantidade de bolinhas aqui, ó, que você preencheu. Certo? Então, eu tenho aqui 4 dividido por 2 dá 2. Quem gosta de fazer logo a conta pode fazer aí. Caso contrário, eu vou agora. Essas 5 mulheres estão disputando essas 2 vagas. Então, tem 5 opções disponíveis de mulheres para escolher a primeira. Seja ela quem for, sobrariam aqui 4. No caso, 2 bolinhas para mulheres, também fatorial de 2. Beleza, gente? Então, é muito tranquilo. E quando eu tenho que ter cuidado com o quê? Com as restrições, afinal é a prova de um concurso público que você está fazendo. Então, se eu pegar aqui 4 dividido por 2, dá 2. Então, passando a régua em tudo que sobrou, 5 vezes 2 vezes 5 vezes 2, ou 10 vezes 10, de qualquer forma, a resposta aí é 100. Então, haverá 100 maneiras diferentes de juntar 4 pessoas, sendo sempre 2 homens e 2 mulheres. Beleza? Você está vendo como é um pouco tranquilo? Pouco não, bastante, né? Certinho até aí? Então vamos lá. Mais uma, penúltima aqui pra gente. Aqui é só um aquecimento, viu? Pode usar o nosso YouTube bem à vontade, o Instagram Prof. Evelino, que agora eu vou colocar só material lá. Essas questões estão disponíveis lá. @Prof. Evelino lá no Instagram, tá, galera? Pode ir lá também. Então vamos lá mais uma vez. Olha se não tem sempre o perfil. Alberto deverá fazer um tratamento contínuo de fisioterapia durante longo tempo. Para isso, deverá fixar 2 dias na semana de 7 para realizar as atividades. Mas esses dias não podem ser seguidos. Olha aqui a palavra-chave que eu digo, a quantidade, né? A quantidade de maneiras diferentes em que aqui o Alberto pode escolher esses 2 dias da semana. Tá claro aí? Gente, agora ele me deu o quê? 7 dias. Ele me dá elementos. E com esses elementos vai pedir quantidade de alguma coisa. E aqui é o quê? Quantidade de maneiras que se escolhe 2 dias. Cara, tu escolher terça e quarta, ou tu escolher quarta e terça, certo? Isso não vai mudar em absolutamente nada, porque tu vai continuar fazendo tratamento na terça e na quarta. Só vai mudar a ordem. Pode começar na quarta de uma semana e fazer na terça da outra, mas continua sendo terça e quarta. Então, depois que eu identifico o assunto, gente, o que eu preciso é qual o modo operante, com ou sem fatorial. Eu só preciso disso. Então, escolher 2 dias na semana, 3 dias na semana, a ordem não faz a menor diferença.
Então, nós estamos mais uma vez no caso em que a ordem não é importante. Isso é fundamental. Reconhecer o assunto e agora o nosso modo operante. Então, pelo que eu sei, dos 7 dias, vamos escolher 2. Por isso, vamos escolher aqui, para resolver a questão, com 2 bolinhas acompanhada do fatorial, para não contar terça e quarta, quarta e terça, como se fossem 2 grupos diferentes, né? Um par de dias, uma dupla de dias diferentes, quando é a mesma. Beleza, a partir daí nós vamos começar. Então, vamos prestar atenção aqui, colocar só as primeiras letras. Ilustra, gente, escreve, às vezes é só um detalhe. E tu acha que a questão é difícil, escuta, só quando eu vejo se eu resolver e tal, é muito fácil. Mas é porque eu desenho, mesmo eu sendo professor, trabalhando há muito tempo, eu gosto de me assegurar, entendeu? Sou servidor público, fazia 17 anos esse ano no Ministério Público do Tocantins, né? À disposição aqui no nosso Ministério Público do Ceará. Mas para chegar a ser servidor público, a gente penou um bocado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como você vai fazer esse preenchimento, tudo depende do enunciado. Você vê que tem uma restrição que diz que ele pode escolher 2 dias quaisquer, desde que esses dias não sejam seguidos. Então, o primeiro dia dos 2 aqui, ó, o primeiro dia, você pode escolher qualquer dia deste calendário, concorda? Então, vamos lá. Nós temos quantos dias disponíveis na nossa semana? Obviamente, 7. Agora é a tua interpretação. Como diz, cria um exemplo. Vamos ilustrar. Eu posso escolher qualquer dia. Como eu tinha falado até a história vamos colocar segunda, terça, quarta-feira. Essa aqui é a quarta. Pronto, eu posso escolher qualquer um dos 7 dias, concordam? Beleza. E dos 7 eu escolhesse a quarta, a questão diz que esses dias, lembra aqui, esses dias não podem ser seguidos. Então, se eu escolher a quarta como o primeiro dia da minha fisioterapia, eu não posso ter um dia seguido da quarta. Então, ele não pode ser nem terça, nem quinta. Certo? Porque se eu escolher quarta, eu posso escolher qualquer dia que não esteja colado à quarta-feira. Ou seja, a quarta faz com que eu elimine a terça e a quinta. Ou seja, o outro dia aqui que eu vou escolher é dentre os que sobraram. Então, 1, 2, 3, 4. É isso, cara, que você tem que fazer. Reconhecer o método e muitas vezes, para ficar melhor de enxergar, escreve essa questão, gente. Certo? Então, aqui nós temos o resultado final dos pares de dias que ele pode escolher. 4 dividido por 2 dá 2. 7 vezes 2 dá 14. Quer dizer, existem 14 combinações de duplas de dias na semana que ele pode escolher e nunca terá 2 dias seguidos. Show de bola? Para fechar, estou selecionando algumas questões muito interessantes para vocês, certo? Então, prestem muita atenção, aproveitem isso aí que eu estou oferecendo a vocês, certo? Que a galera que está comigo na mentoria, e vamos abrir a mentoria amanhã, uma imersão para o concurso da Câmara Municipal de Fortaleza. Vamos lá, mais uma. Os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 deve formar o número de 5 algarismos, ou seja, todos vão ter que ser usados. Isso aqui, gente, já é questão clássica de análise combinatória, né? Certo? De forma que cada um desses algarismos apareça uma única vez, certo? Pronto. Ou seja, costumo falar, não é nomes não, mas você tem algarismos e olha aqui, a quantidade de números que podem ser formados. Lembra que eu falo? Ele me dá elementos, algarismo. E ele vai pedir a quantidade de coisas que se pode formar com esses elementos. Qual é a coisa que ele quer? Números. Gente, número, isso aqui é clássico, como código, senha, placa de automóvel, número de telefone, número do contrato. Tudo isso, a ordem é muito, muito, muito importante. E não tem exceção. Ou seja, nossa brincadeira de bolinhas. Pronto, defini, reconheci o assunto,
pelos elementos que ele me deu e pela pergunta que ele fez, definir o método sem o fatorial, porque a ordem de formação de um número é importante, agora é contigo, certo? Então, vou te dar muito caminho aqui para você. Vamos ver agora se tem algum detalhe. Vamos lá. Formar o número de 5 algarismos, igual usar todo mundo, e que os algarismos pares não fiquem juntos. Olha, então eu tenho aqui, vamos colocar isso aqui, né? Se você fizer aqui uma ilustração. Eu tinha um caminho mais árduo para fazer isso, eu não aconselho. De modo que os algarismos pares, que só tem dois, o 2 e o 4, não fiquem juntos. Eu poderia começar a escrever aqui, por exemplo, se eu colocar o 2 aqui, né, eu tinha duas opções para colocar o 2 ou o 4, e aqui sobraria, por exemplo, uma opção para colocar o que sobraria dos dois. E aí o restante seriam os ímpares. Só que eu tinha que pensar isso em todas as possibilidades. Um par está no primeiro, o outro no terceiro, né? Aí depois o par. Então vai dar muito trabalho. Então a dica para vocês, situações como essa, que eles não queiram isso, não queiram aquilo, é: primeiro, determine o total geral de números. Quem sabe que a gente acompanha bem as aulas, quando você usa todos os elementos, nesses casos que a ordem é importante, é só fazer o fatorial, certo? Mas, como a gente não quer muito mudar o jeito, né, para ver que sempre dá certo, vamos colocar aqui e achar todos os números possíveis que se pode formar de 5 algarismos, geral, independente de quem está junto, quem está separado. Então, quando pede essas coisas, a gente não faz isso ou aquilo, você vai fazer exatamente o contrário. Por quê? Eu vou te explicar essa interpretação. Então, o primeiro dígito aqui pode ser qualquer um dos 5. Isso aqui, gente, é a quantidade, tá? Que é isso aqui, ó, qualquer um destes 5, não é o 5. Dentro de cada bolinha é a quantidade de elementos disponíveis. E aí, escolhendo qualquer um daqueles 5, sobra 4, depois sobram 3, depois sobram 2, e por último, vem para cá. Ou seja, com 5 dígitos, poderemos formar 120 números, todos eles de 5 algarismos. Ponto. Ok? Certo? Até aí? Pronto. Segundo ponto. Você vai aqui formar com que eles fiquem juntos. Quem? Os pares. Então, a primeira coisa que eu digo, a gente é obedecer a este comando. Então, eu vou juntar aqui o 2 e o 4. Para inicialmente a gente partir do princípio, né, que era aqui, ó, se eu colocar o 2 aqui, automaticamente ao lado dele tem o 4. Ou se eu colocar o 4 aqui, automaticamente ao lado dele eu tenho o 2. Então, juntei. Então, eles dois agora serão uma só carne, porque a questão está dizendo. Além deles, eu tenho quem? O 1, que pode mexer, se movimentar para onde você quiser, permutar para qualquer lado, o 3 e o 5. Então, quando a questão manda você juntar, inicialmente aquilo que você juntou, você conta um elemento. Segundo elemento, terceiro, quarto elemento. Ou seja, nós temos agora um total de 4 elementos. Então, se eu for fazer isso aqui, a gente não quer mudar o nosso jeito. Vamos fazer isso aqui. 2, desculpa aqui a bolinha, viu, gente? 3, 4. E agora vamos fazer a nossa contagem. Para essa primeira bolinha, pode ser essa dupla, ou 1, ou 3, ou 5. Ou seja, quantas opções a gente tem? 4 opções, concorda? Qualquer uma delas que você escolha, certo? Vamos supor que a gente escolhe aqui o 2 e o 4 para ficar aqui, já que a gente tem que estar juntos. Vai sobrar 1, 3 ou 5, ou seja, 3 opções. Depois sobrariam 2 opções e agora uma opção. Preste atenção, só um detalhe agora, a dica do tio Bebê aqui para vocês. Se eu fizer essa conta, eu tenho 24 maneiras de escrever esses números de modo que os pares fiquem juntos. Só que, lembra como exemplo eu coloquei? Eu coloquei aqui como exemplo para vocês, como se fosse o 2 e o 4 à frente, e qualquer um dos outros aqui. Só que cada número que eu escreva com os pares juntos, ele pode ser escrito
simplesmente mudando a ordem desses pares. Concorda? Então aqui, gente, é só você. Aquilo que você juntou, a não ser que o comando da questão diga que seja em uma determinada ordem, que eu não possa mais mexer, morreria aqui. Mas acontece que a questão, o único comando foi que eles dois aparecessem juntos. Então, após isso, caso a questão permita, você vai fazer, ó, quantas vezes eu posso colocar esses dois juntos? Apenas 2 vezes. Ou seja, que dá igual a 48. Deixa eu ver se fossem 3, o fatorial de 3. Então, para resolver a questão, eu tinha 120 no total. Olha se não obedece agora ao enunciado. Desse total de 120, eu tiro todos, que representam 48, em que os algarismos pares estão juntos. E se eu tiro todos os casos em que os pares estão juntos, o que sobra é exatamente o que a questão pediu. 72 números de 5 algarismos em que os algarismos pares nunca estão juntos. Beleza? Aproveita o nosso canal, dá um like, se inscreva no nosso também Instagram, @Prof. Evelino, certo? E essa semana, quer dizer, amanhã, dia 20, estou iniciando uma nova imersão só de questões FGV, para quem for fazer algum concurso. No caso aqui em Fortaleza, nós temos a Câmara Municipal. Beleza? Tamo junto, até a próxima.